Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui nesse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy o Bagdadi para repercutir um pouco os acontecimentos de economia e de política internacional desses últimos dias. Tudo bem, Tanguy? Tudo tranquilo? Tudo bem, Daniel. Eu mais uma vez decepcionado com você, que você de novo falou, estamos aqui mais uma vez, faltou falar que a semana foi quente e tal, mas a gente está no episódio número 200, Daniel, número redondo, Rapaz. certinho, edição de número 200 do Bate-Papo. Lembrando que a gente começou a fazer o Bate-Papo em junho de 2016, e aí me ajuda na matemática aí, Daniel, considerando que cada ano tem 52 semanas, a gente passou pouquíssimas semanas sem fazer o Bate-Papo, né? O Bate-Papo foi o que a gente, de fato, manteve assim, o tempo todo, sempre teve Bate-Papo. Claro que uma outra semana tem, né, algum imprevisto, acaba não acontecendo e tal, mas a gente para normalmente 2 semaninhas no fim do ano, mas de resto a gente tem mantido, né, de forma bastante consistente o nosso bate-papo aqui semanal. Até porque o bate-papo é o momento, Tanguy, onde nós podemos trocar afagos, né? Que é tão característico de nosso relacionamento, de amizade, né, Tanguy? A gente pode trocar elogios, é sempre um momento muito agradável. É um momento no qual fica explicitada a sua ignorância acerca de diversos temas, você desfia toda a sua ignorância acerca de diversos temas, e eu tô aqui toda semana tentando te ilustrar, te iluminar, tentando ver se eu te levo para o caminho um pouco mais honroso, né, ao longo da sua carreira intelectual, mas é de fato a importância do bate-papo. Aliás, Daniel, uma galera falando aí de retrospectiva do Spotify, lembrando que outra coisa tradicionalíssima do Petit Jornal, a gente vai anunciar em breve, é a retrospectiva do ano. Eu não sei, Daniel, eu fico até cansado só de pensar em retrospectiva de 2020. Não sei, cara, se vale a pena, o que a gente faz? Se a gente já começa a retrospectiva agora, o que a gente faz? Aliás, essa é a nossa grande surpresa de hoje, né? O grande anúncio de hoje, a retrospectiva 2020 do Petit Jornal. Normalmente, Tanguy, a nossa retrospectiva tem uns 30, 40 minutos. Acho que esse ano vai ser um pouco mais longa, tô achando que a gente vai ter que ficar aí um bom tempo nessa nossa retrospectiva tentando destilar os acontecimentos de 2020. Lembrando que na retrospectiva de 2019, nós dois afirmamos que Donald Trump seria reeleito. Esse é o primeiro tema, aliás, do bate-papo de hoje, Daniel. O Trump, como a gente já vinha imaginando que ele de repente poderia querer fazer a graça dele, a gente falou aqui que ele não ia assumir da política, isso a gente falou várias vezes. Não é a cara do Trump ser aquele ex-presidente aposentado, que tá lá só jogando golfe, não vai participar mais e tal. E aí ele estava em meio a apoiadores, né, num evento com apoiadores, e perguntaram para ele, cara, o que vai acontecer agora e tal. E aí ele falou uma frase importante, né? O que ele disse é: estou tentando mais 4 anos, mas se eu não conseguir, a gente se vê daqui a 4 anos. Basicamente, o que ele deixou no ar aí é a possibilidade dele voltar a disputar uma eleição daqui a 4 anos, o que é algo absolutamente incomum. pouco usual. Né? É incomum. A gente não vê Mas isso não é acontecendo. proibido, né? Não é proibido. Pode ter 2 mandatos. Tá? Nada diz que eles têm que ser contínuos, então, assim, um seguido do outro. Então, sim, ele pode disputar a eleição em 2024, mas isso não costuma acontecer. Assim, você pega presidentes que não conseguiram a reeleição e acabou. Eles simplesmente se tornaram ex-presidentes e ponto final. O Trump talvez quebre essa tradição. Lembrando que ele arrecadou, Daniel, até agora, 170 milhões de dólares para essas ações todas de recontagem, não sei o quê. E já o que está sendo dito, aí mais uma vez, não dá para saber qual é o fundamento, se é isso mesmo e tal, mas o que está sendo dito é que talvez essa grana possa ser guardada para já começar a dar o start para a campanha eleitoral de 2024. Eu lembro de ter explorado esse aspecto como em uma coluna do Petit Jornal como sendo uma das grandes motivações do Donald Trump para esticar, digamos assim, esse processo de litígio em relação à apuração de votos. Agora, Tanguy, puxa, ele podia ir para casa, né? Ser ex-presidente dos Estados Unidos é um belo emprego, vamos combinar? Você tem um serviço secreto te protegendo, você tem lá uma mesadinha, nada mal, né? Nada mal. E ele pode fazer basicamente o que ele quiser, assim, porque
por mais que haja questionamentos acerca do tamanho da riqueza dele, inegavelmente é uma pessoa muito rica, né? Não há dúvidas com relação a isso. Mas o Trump ele tem uma dificuldade, de fato, de sair dos holofotes e tal. Eu acho que ele perder essa eleição é uma grande frustração para ele. É uma coisa que, para ele, assim, deve doer muito, né, no ego dele, na carreira que ele conseguiu construir. O fato dele ter chegado à presidência tão velho, né, e ter sido interrompido, né, ter uma presidência interrompida. Então, certamente, ele vai continuar. Tem muita gente dizendo que ele é capaz de ele investir, por exemplo, em mídia, né, para tentar ter mais mídias de direita, né, conservadora, que falem a língua dele e tal. Bater com a Fox News é muito difícil, né? A Fox News já é muito grande, muito consolidada. Então, você tem algumas opções para o Trump aí, ele deixou aberta essa hoje, de eventualmente disputar uma nova eleição em 2024. Aliás, Tanguy, agora eu acho que chegou o momento de falar sobre a grande notícia do ano, que aconteceu aí ao longo das últimas 24 horas. Não é o Brexit ainda não foi concluído, mas é o anúncio de que você tem vacina para o enfrentamento da Covid-19. A primeira vacina foi chancelada pelo primeiro país, no caso o Reino Unido, é a vacina da Pfizer, que é uma vacina bastante revolucionária, porque acaba utilizando tecnologia de RNA, diferentemente de outras vacinas com tecnologia anterior. E isso, claro, que tem um impacto econômico enorme em termos de expectativas. Imagina, você tem um país importante, o Reino Unido, anunciando que começará vacinação em larga escala. É claro que há a expectativa de que esta mesma vacina seja autorizada pela FDA, pela americana FDA, ao longo dos próximos dias. Essa vacina já está vendida para a União Europeia e para o Japão. Ou seja, estamos falando de um horizonte de poucas semanas, onde você começará a ter vacinação em massa nos Estados Unidos, no Reino Unido, na União Europeia e no Japão. Isso já gera um alívio enorme para a economia mundial. É claro que as bolsas refletem esse otimismo, vêm refletindo esse otimismo ao longo dos últimos tempos, até porque já havia a expectativa dessa autorização, a vacina já tinha concluído a sua fase de testagem. A má notícia é que o Brasil não tem parceria para essa vacina, né? O Brasil tem parceria para a vacina da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, que teve alguns reveses durante o seu processo de testagem. Então o Brasil vai ficar um pouquinho para trás. O governo brasileiro, ao contrário de outros governos, aí eu estou falando especificamente do governo federal, apostou em apenas uma vacina. Então, na medida em que essa vacina não vem com a celeridade que seria o desejado, é claro que o Brasil acaba ficando um pouco para trás. Além do Brasil estar completamente atrasado no que diz respeito a plano de imunização, compra de insumos, o Ministério da Saúde de ontem para hoje, meio a toque de caixa, já divulgou como seria a imunização no Brasil, quais seriam as fases, quem seria imunizado antes e quem seria imunizado depois. Isso mostra que o Brasil está muito atrasado nesse processo, né? Mas, de qualquer forma, já é uma ótima notícia que nós temos já o início da vacinação nos próximos dias. E não dá nem para alimentar muita esperança de repente, essa vacina da Pfizer vir para o Brasil por conta de uma questão até de estrutura, né, Daniel? Que a gente falava mais cedo hoje também. Porque essa vacina requer uma armazenagem, uma temperatura muito baixa, uma refrigeração, que a gente não é capaz de ter. É menos 70 graus Celsius, é isso mesmo, Daniel? É isso, menos 70 graus Celsius. E claro que ter menos 70 graus Celsius num país como o Brasil, né, com a complexidade do Brasil, não é algo trivial. O próprio Ministério... E com calor, né? Claro, claro. O próprio Ministério da Saúde brasileiro já descartou a possibilidade de utilizar essa vacina. Não disse com todas as letras, mas disse que dará preferência a vacinas que tenham uma armazenagem e uma refrigeração de no máximo 7, 8 graus negativos, que é o que acontece realmente no Brasil tradicionalmente. Daniel, pegando outro assunto que foi muito, muito palpitante essa semana aí, eu fiz uma coluna extra na semana passada, na sexta-feira, falando sobre o encontro entre o Mohammed bin Salman, né, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e o Netanyahu. E na mesma coluna, na verdade eu gravei a coluna exatamente porque era um acúmulo de coisas,
falei também sobre o assassinato de um cientista, um dos principais cientistas nucleares iranianos, exatamente naquela semana. E a gente teve mais uma novidade hoje, e que assim, mexe bastante com esse tabuleiro relacionando Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita e Israel, que foi uma decisão por parte do Conselho de Guardiões do Irã. Só para a gente saber o que é esse conselho. Esse conselho está acima do parlamento. No parlamento iraniano se chama Majlis. Acima dele a gente tem o Conselho dos Guardiões, que é basicamente aquele que tem poder de veto sobre qualquer lei. Então qualquer lei que o parlamento aprove, esse conselho se reúne para decidir se isso fere, ora, a Constituição, ora, os preceitos religiosos do país. E essa lei que foi aprovada estabelece que, se ao longo dos próximos 2 meses não forem retiradas as sanções sobre o Irã por conta do programa nuclear, o Irã vai parar de permitir, o executivo iraniano tem que parar de permitir inspeções nas suas instalações nucleares. Isso é importante, Daniel, porque aquele acordo foi assinado em 2015, os Estados Unidos saíram, né, durante o governo Trump, foi uma das grandes bandeiras do governo Trump, sair desse acordo e tal, mas o Irã ele conseguiu manter uma ideia de que ele estava se mantendo, ele continuava no acordo, né, jogando pressão sobre os europeus. Pô, Europa, fala aí com os Estados Unidos, não é comigo e tal, mas a decisão do Conselho dos Guardiões ela é fundamental nesse sentido, porque ela estabelece que, se em 2 meses as sanções continuarem, o Irã não receberá mais inspetores. Então, assim, isso joga muita pressão sobre o Biden, né? O Biden vai ser muito pressionado. Me parece muito evidente. Quando você calcula 2 meses, você diz, nossa, são os primeiros dias do governo Biden. Como quem diz, olha, Biden, você vai sentar na cadeira e já tem que decidir. Primeira coisa a decidir. Se você realmente vai manter o acordo nuclear ou não, porque eu já vou me posicionar em relação ao que você fizer. E se você não mantiver o acordo nuclear, não permito mais a inspeção da Agência Internacional Atômica. Não, pois é, e na verdade, Daniel, o que está acontecendo agora é que todo mundo está colocando pressão em cima do Biden, né? O fato de você ter tido um encontro entre Netanyahu e o MBS, que assim, não foi divulgado, mas eles também não fizeram muita questão de esconder, esse é um ponto importante, que é, olha, a gente sequer tem relações diplomáticas, mas a gente está se juntando aqui por conta do Irã, basicamente porque, isso aqui eu comentei no bate-papo da semana passada, o secretário de Estado escolhido pelo Biden, né, que é o Richard Blinken, já disse que pretende voltar para o acordo. Anthony Blinken, aliás, pretende voltar para o acordo nuclear. Então você tem uma articulação entre Israel e Arábia Saudita que joga muita pressão sobre o Biden. São os 2 grandes aliados do país no Oriente Médio, estão se juntando contra essa possibilidade de volta. E aí o Irã toma uma decisão que também joga pressão, que imagina se agora, Daniel, o Biden, quando assumir, de fato retira as sanções. É uma grande vitória do Irã. O Irã vai falar assim, tá vendo? Disciplinamos os Estados Unidos. Quem são Israel e Arábia Saudita para tentar falar alguma coisa contra mim se eu conseguir disciplinar os Estados Unidos? Então, essa transição de poder nos Estados Unidos, né, a saída do Trump, a entrada do Biden, ela está sendo muito aguardada, muito ansiosamente pelos atores e todos pressionando esse futuro governo Biden. Do ponto de vista de teoria dos jogos, né, de estratégia, o Irã fez um movimento brilhante. Porque se o Biden retoma o acordo nuclear, o governo tem uma vitória para justificar, num certo sentido, o congelamento do enriquecimento de urânio ou na progressão do enriquecimento de urânio. Se o Biden não retoma o acordo nuclear, o Irã tem a justificativa para retomar o seu programa de enriquecimento de urânio com vista à construção de uma bomba atômica. Quer dizer, é ganha-ganha para os iranianos. E o Biden vai ter que fazer uma escolha, né? Ele vai permitir, isso a gente explorou muito ontem, né, no nosso curso do Petit Jornal sobre Oriente Médio, na aula especificamente sobre Irã. O Biden vai ter que fazer uma escolha se ele quer que o Irã se torne uma colônia chinesa, que é o que vai acontecer se não for retomado o acordo nuclear, ou então ele vai ter que optar por irritar os seus 2 grandes aliados tradicionais na região, que são Israel e Arábia Saudita. Não vai ter saída boa nesse caso. Não há saída boa. Ou ele irrita Arábia Saudita e Israel, voltando para o acordo nuclear, ou ele permanece fora do acordo nuclear e entrega o Irã de mão beijada aos chineses.
Então, o Lauro está perguntando aqui, a China ou a Rússia não tem caixa para isso, né? Para isso. Assim, você se aproximar do Irã, você precisa ter muita capacidade de peitar os Estados Unidos. Eu acho que o Putin tem capacidade das limitações russas, né? De o que consegue fazer, o que não consegue. A China tem absoluta capacidade de fazer. Só para lembrar, quando a gente fala sobre essas sanções que os Estados Unidos colocam sobre o Irã, a ideia, assim, não é uma sanção estabelecida pela ONU, né? Uma sanção estabelecida pelos Estados Unidos. Essa sanção, ela basicamente diz que qualquer empresa que faça negócio com o Irã não pode fazer comércio com os Estados Unidos, não pode fazer transações ou negociar com empresas americanas ou no mercado americano. Isso acaba fazendo com que qualquer empresa do mundo tenha que optar ou o Irã ou os Estados Unidos. É óbvio que você vai ficar com os Estados Unidos. Tem uma economia muito mais importante, muito mais relevante, muito mais central, muito mais bem articulada com o resto do mundo. Só que a China tem capacidade de ter uma empresa que vai somente fazer comércio com o Irã, vai fazer negócio, vai comprar petróleo. Então, a China, sim, tem uma capacidade de investimento enorme. A gente está falando sobre um país, que é o Irã, que está estrategicamente posicionado ali, voltado para o Mar Cáspio, está no sul da Ásia, tem petróleo, está no Golfo Pérsico, né? Então você tem uma posição muito estratégica, inclusive para a nova Rota da Seda. Então, a China, sim, tem uma capacidade muito grande de dar esse desafogo que o Irã talvez precise. Aliás, hoje foi aprovado no Congresso dos Estados Unidos uma lei claramente com foco nas empresas chinesas, exigindo que as empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos precisam cumprir as regras contábeis e regulatórias americanas por pelo menos 3 anos para se manterem listadas na bolsa americana. Muito claramente, os americanos estão tentando endurecer a presença e dificultar a presença de empresas chinesas no seu mercado acionário. A disputa entre Estados Unidos e China vai aquecer, ela tende a se aquecer, e nesse caso especificamente do Irã, Tanguy, o Irã precisa de dinheiro. O Irã precisa de dinheiro. Acima de tudo, ele precisa de dinheiro, porque caso sejam mantidas as sanções, ele precisa de dólares para manter a sua capacidade de importação de produtos essenciais, senão ele sabe que o seu próprio país vai se tornar um barril de pólvora. E só um último comentário, Dana, só para a gente conseguir encerrar esse cenário iraniano. Às vezes a gente olha para o Irã, né, e você falou a posição do Irã foi uma posição assim, estrategicamente muito bem feita, né, segundo a teoria dos jogos. Uma coisa que é importante, Daniel, é a gente olhar para dentro do Irã e perceber que o país tampouco tem uma posição única acerca da questão. Né? Então, o fato do Conselho dos Guardiões tomar essa posição, né, de se contrapor enfim, as inspeções, alguma coisa assim, coloca pressão também sobre o presidente do Irã, que foi um cara que negociou o acordo nuclear com os Estados Unidos lá atrás. Né? Então a gente está falando sobre uma pressão também que agora o executivo iraniano vai ter que dar um jeito para desarmar essa bomba, dar um jeito de voltar para o acordo. Então, assim, muito provavelmente o que a gente vai ter vai ser o Rouhani, né, que é o presidente do Irã, ligando para o Biden e falar assim, pelo amor de Deus, dá um jeito de voltar para esse acordo, porque a galera da linha dura aqui, a galera dos ayatolás, está a fim, de fato, de apertar mais a situação. E só mais um detalhe, Daniel, só para a gente terminar essa lei que foi aprovada agora, ela permite também um aumento do enriquecimento de urânio no Irã. Na verdade, ela estabelece, ela obriga o executivo iraniano a aumentar o enriquecimento de urânio. O acordo nuclear prevê um enriquecimento na casa de 3,67%, ou seja, você pega o urânio e enriquece uma taxa baixa. O Irã já tinha tomado a liberalidade de aumentar para 4,5% quando os Estados Unidos saíram, e agora essa lei estabelece que você pode aumentar para 20%. Se passar de 4,5% para 20% é bastante. Sobretudo porque você começa a se colocar numa rota que é, de repente, chegar perto dos 90% que te permitem produzir uma bomba nuclear. Maravilha, Tanguy. Agora, falando um pouquinho de economia brasileira, eu queria mais uma vez trazer aqui preocupações. Afinal, a gente está falando de um Brasil que o auxílio emergencial termina agora no final do mês, e o governo ainda não pensou numa alternativa, e claro que sem algum tipo de mecanismo de proteção social dentro de um contexto econômico tão delicado, a situação pode ficar muito complicada no Brasil. O governo não toma uma decisão em relação à sua proposta de reforma tributária. Aliás, não existe proposta de reforma tributária. Hoje mesmo foi divulgado na Folha de São Paulo
que o governo vetou a ideia do Guedes de uma nova CPMF e resolveu jogar o ônus da reforma tributária para o Congresso, ou seja, o governo não decide em relação à questão da reforma tributária. Não há orçamento para o ano que vem aprovado. Não há nem sequer lei de diretrizes orçamentárias, que é o estágio anterior ao orçamento. Quer dizer, mas o Guedes essa semana disse que haverá privatizações em 2021. O Guedes é o ministro da semana que vem, né? Semana que vem nós teremos muitas privatizações e reformas acontecendo. A inflação está pressionada, particularmente em relação à questão dos alimentos, ou seja, são várias frentes de preocupação em relação à economia brasileira e a percepção cada vez mais forte de que não há um plano, de que não há uma estratégia, de que ninguém sabe exatamente para onde a gente está indo ou o que vai ser feito em termos de direcionamento. Eu digo isso porque hoje essa é a opinião da qual eu concordo, inclusive do Fundo Monetário Internacional, que fez comentários em relação à economia brasileira, dizendo que o auxílio emergencial precisa ser preservado e também trazendo preocupações em relação à sustentabilidade fiscal do Brasil. O Brasil está atingindo um nível de endividamento em proporção do PIB que está batendo quase 100%. O Brasil é disparado o país emergente mais endividado do mundo e ninguém faz nada para conter o crescimento desse endividamento. É claro que nós tivemos um ano de pandemia, uma série de despesas extraordinárias tiveram que ser efetuadas, mas ninguém se preocupou em cortar despesas onde poderia cortar, né? Para que houvesse uma mínima acomodação dentro de uma situação de emergência como essa. Então, é muito preocupante o que se avizinha para a economia brasileira, acima de tudo, porque a gente está falando de um cenário onde não há um planejamento, não há uma estratégia, não há um caminho. Quer dizer, vai ter reforma tributária ou não vai? Vai ter reforma administrativa ou não vai? O teto de gastos vai ser preservado ou não vai ser preservado? Isso faz com que o país não receba investimento estrangeiro. Se você somar isso, recordes de queimada na Amazônia, qual é o estrangeiro que vai colocar dinheiro no Brasil? Aí o dólar fica mais caro, o dólar ficando mais caro, os alimentos ficam mais caros, pressionam a inflação. Quer dizer, a gente vai entrando num processo de desgaste e de desnorteação que é muito preocupante. E a gente está chegando aí ao final do ano, hoje é dia 2 de dezembro, e ninguém sabe nem o que acontecerá em 1º de janeiro. Pois é, a impressão que eu fico, Daniel, vendo você falar, eu tô, assim, compartilho dos comentários aqui na live, estão dizendo que você só traz notícia ruim, você não traz uma notícia positiva pra gente terminar o dia animado. Falei de vacina, falou de Tanguy. Vacina que não vai chegar no Brasil, Daniel. A vacina vai chegar no Brasil em 2027. Chegará. Pô, então, talvez beleza. Em março, abril, mas chegará no Brasil um pouco mais depois dos países ricos, mas chegará por aqui sim. A gente então tá chegando tá com características claríssimas de década de 80, Daniel, sem ter tido milagre econômico antes, é isso? É isso. O Brasil tá na pior década de sua história em termos de crescimento econômico, porque antes do governo Bolsonaro nós tivemos o período Temer, que foi um crescimento ali de 1%, 1,1%, 1,3%. Antes do Temer nós tivemos aquela recessão horrorosa do governo Dilma. Eu tô com uma saudade do Temer, Daniel. Eu também, cara. Eu acho que eu fui duro com ele, sabe? Eu fui injusto. Eu não sei, bate um ressentimento, sabe? Eu não devia ter feito aquilo, não devia ter falado as coisas que eu falei. Eu acho que eu fui duro, não deveria. Temer cada vez mais parece um estadista, né, cara? Um estadista, um baita presidente. Grande presidente fora. Temer, né? Então a gente está falando de um ambiente onde o Brasil precisa de um direcionamento. Por exemplo, no governo Temer, a gente está falando do governo Temer, havia um direcionamento na área econômica. Muito claro o que seria feito, qual era o plano, qual era o projeto, qual era a estratégia. Então, em comparação com o próprio governo Temer, não tem comparação. Não tem comparação, porque você tinha dificuldades, havia muito o que se fazer naquele momento, a economia estava muito desorganizada, mas havia um projeto, havia um plano, havia um direcionamento, algo que não se percebe agora, né? Agora a gente realmente tem sinais equivocados, sinais trocados que aparecem a cada momento
aqui na economia brasileira. Mesmo dentro de um contexto como esse, o Brasil ainda está recebendo alguma coisa de recursos externos por causa da altíssima liquidez que tem lá fora, por conta de uma certa euforia agora com a vacina, mas é muito pouco, é muito aquém do que tem recebido outros países emergentes e muito aquém do que o Brasil poderia receber para impulsionar o seu crescimento, sua geração de renda e de emprego. Beleza, né? Só para a gente finalizar, faleceu algumas horas atrás, por complicações relacionadas ao Covid, o ex-presidente da França, o Valéry Giscard d'Estaing. Ele foi presidente de 74 e 81, né? Ele perdeu a reeleição. Ele disputou 2 eleições com Mitterrand. Ele ganhou a primeira em 74, perdeu a segunda em 81, e era uma figura importantíssima para a integração europeia. Aliás, o euro, Daniel, sobre o qual a gente fala tanto aqui e tal, apesar de ter sido, de fato, implementado somente em 2002, ele começou a ser gestado numa articulação, sempre de França e Alemanha, exatamente durante o governo do Valéry Giscard d'Estaing. Faleceu com 94 anos, foi um ativista, de fato, da integração europeia até a morte, né, até os seus últimos dias. E foi um cara que... Isso é impressionante, né? Porque às vezes a gente olha para uma história relativamente recente da França e a gente vê como é que, em alguns países europeus, algumas coisas que parecem óbvias são muito recentes, né? Como, por exemplo, foi durante o governo do Valéry Giscard d'Estaing, ou seja, eu estou falando aqui sobre segunda metade da década de 1970, que foi legalizado, por exemplo, o divórcio consensual. Assim, se as duas partes quiserem se separar, elas podem fazê-lo aos olhos do Estado. Então, só para ficar a nota aqui de falecimento do ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing. Aliás, você sabe qual é um dos primeiros países do mundo a ter divórcio, né, Tanguy? Ao contrário da França, que, como você está descrevendo, foi muito atrasado. Deve ter, provavelmente Portugal. Você está falando lógico. Portugal ou Angola? Portugal, certamente. Portugal é um país de vanguarda, né, Daniel? Sempre foi. Não foi um país conservador, nem nada disso e tal. Nessa época, inclusive... foi um país importantíssimo na construção da integração europeia, não foi? Na década de 70? Não, estamos falando de coisas diferentes. Não estava. Não, vamos falar não tava. Você está misturando as estações. Estávamos falando sobre divórcio. Divórcio, exatamente. Divórcio que foi aprovado em Portugal muito antes na França. É só isso que eu queria observar. Foi aprovado quando, professor? Foi aprovado décadas antes do que da França. Décadas antes. Tá bom. Daniel, deixar aqui mais uma vez o nosso agradecimento aos nossos apoiadores. Então, se a gente está completando agora 200 bate-papos, então a galera que atura a gente desde o primeiro, né, desde lá de trás, o pessoal que chega junto com a gente, o pessoal que deixa o apoio. Repito sempre isso, é mais pura verdade. 200 bate-papos, deu trabalho pra caramba, foram muitas horas de bate-papo, muitas horas de pesquisa, muitas horas de edição, muitas horas de tudo, né, pra gente conseguir fazer isso acontecer. Todas as colunas, né? Lembrando, a gente tem um bate-papo por semana, mas são outras 3 colunas, além do bate-papo, é um podcast quase diário. Dá trabalho, tem despesa, né? É caro fazer isso tudo. É tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa. E eu estou aqui olhando para a cara do Daniel. Então, quem banca isso pra gente, de fato, são os apoiadores. Se você quiser se tornar nosso apoiador, você pode acessar o nosso site www.petijornal.com.br. Tem uma abinha lá, apoie o Petit, e você deixa lá a contribuição que você quiser. E além disso, fica o convite para o nosso curso, né, Daniel? Fala aí. Nós temos agora um site para os cursos oferecidos pelo Petit Jornal, e o site, surpreendentemente, é petcursos.com.br. Veja você. Temos lá todos os cursos que nós temos oferecido ao longo dos últimos meses. Atualmente estamos oferecendo o curso sobre Oriente Médio, que na semana que vem terá uma aula sobre Israel. Israel será o nosso tema da aula que vem, então ainda dá tempo. Quem quiser realmente conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o Oriente Médio, todas as aulas que a gente oferece, elas são gravadas ao vivo, então os alunos podem assistir e depois elas ficam disponíveis, a gravação fica disponível por até 3 meses. Beleza, Daniel. Um abraço e até o bate-papo 201. Semana que vem estamos de volta. Tchau, Valeu. gente. Obrigado. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petijornal.com.br.